Bom dia, nossos amigos e demais interessados nos estudos do Espiritismo. Voltamos nesta manhã, que é dia 15 de outubro, ou seja, o terceiro sábado de outubro de 2022. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, desta cidade de Limoeiro. E o tema de hoje que nós escolhemos no Livro dos Espíritos, que é o livro em estudo do programa Encontro com o Espiritismo, o tema é expiação e arrependimento dos espíritos, que está na segunda parte do Livro dos Espíritos, para os estudiosos do Espiritismo, e a pergunta ou a questão é 990, a partir desta questão, a partir dessa pergunta. Arrependimento, ou seja, expiação e arrependimento dos espíritos no depois da morte. Isto nos induz a indagar e os espíritos se arrependem sim, quando eles estão reencarnados, são os homens. Quando eles estão desencarnados, eles são espíritos desencarnados, mas os espíritos são as almas dos homens que viveram aqui na Terra. E para aqueles que não conhecem o Livro dos Espíritos, aqueles que não conhecem o Espiritismo, gostaríamos de esclarecer que o Livro dos Espíritos contém a síntese da cultura universal, porque abrange ciência, filosofia e religião. Estes três ângulos se confluem e é o que se chama a revelação do Espiritismo, que é da autoria de um conselho de espíritos puros, espíritos superiores, sob a orientação e a liderança do Espírito da Verdade, que é Jesus de Nazaré, o governador do nosso planeta. Este é o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, conforme nos ensina o próprio Allan Kardec, na introdução da obra, ele trata com especialidade de doutrina espírita, mas ele também trata de uma forma abrangente de todas as filosofias espiritualistas do planeta Terra. Trata de todas, mas a especialidade do Livro dos Espíritos é a doutrina espírita. E além disto, o Livro dos Espíritos é um manual de conduta da vida do homem. De maneira que quem tem este livro de cabeceira para se orientar na vida, se orienta muito bem, porque além de tudo ele fortalece a fé em Deus, a fé no Espírito, a fé na manifestação dos Espíritos, não só a fé, mas também a convicção, porque os Espíritos se manifestam e não é apenas uma fé, é também fatos. E o Espiritismo nos mostra isso. Além disto, prega a sua base é também a imortalidade da alma, porque o Espiritismo matou a morte. Vem depois a reencarnação, que é uma lei universal, não foi invenção do Espiritismo, é uma lei universal. E o Espiritismo se apropria
dessa lei chamada lei da reencarnação, ou lei dos renascimentos, para explicar o inexplicável. E depois vem as leis das provas e das expiações, a lei do karma. E por último, como fundamento também do Livro dos Espíritos, e por consequência do Espiritismo, vem a pluralidade dos mundos habitados. É que nós não estamos só no universo. Existem inúmeras e inúmeras humanidades, nossas irmãs, onde habitam outros seres semelhantes a nós, que forma tudo isto a criação universal, que é a criação de Deus. É o Livro dos Espíritos para aqueles que não conhecem esta obra. E para não termos mais delonga, nós recorremos aqui ao tema de hoje, que é, como acabamos de dizer, expiação, quer dizer, resgate, pagamento de dívida, resgates daquilo que as igrejas chamam de pecados, que o Espiritismo chama de faltas cometidas, erros cometidos, injustiças cometidas pelo homem, que é um espírito reencarnado, e que ele pode, depois da morte, se arrepender dos pecados, ou seja, das faltas que cometeu aqui na vida material. Porque há sempre uma oportunidade que Deus concede aos espíritos para que se arrependam. Mas o mal só é reparado, o mal só é corrigido, consertado, fazendo-se o bem com a prática do bem, depois do espírito arrependido, é que pode reparar suas faltas, seus erros, as injustiças que nós cometemos, sempre através das sucessivas reencarnações. Esses são os princípios do Espiritismo. E nós recorremos aqui ao livro que acabamos de anunciar, que é o Livro dos Espíritos, a partir da questão 990. E pediríamos a técnica do nosso programa, o intervalo musical. Dando continuidade ao programa Encontro com o Espiritismo, para os estudiosos do Espiritismo, que o objetivo do programa é dirimir as dúvidas das criaturas que têm dúvidas acerca do Espiritismo e que confundem o Espiritismo com outras práticas, com as quais o Espiritismo não tem nenhuma ligação, nenhum parentesco, porém respeita todas as crenças religiosas, desde que sejam sérias. O Espiritismo respeita. E a questão que nós anunciamos para o estudo de hoje, expiação e arrependimento no depois da morte, é a questão 990. E Allan Kardec pergunta ao Conselho de Espíritos Superiores: o arrependimento do espírito se dá no estado corporal, quando ele está reencarnado, que no caso é homem, né? Ou no estado espiritual no depois da morte? É a pergunta, e os espíritos respondem: no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando está reencarnado. Quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Aí o espírito reencarnado, que neste caso é o homem, ele pode se arrepender desde aqui da Terra e pode consertar a sua vida e entrar no mundo espiritual, no depois da morte, com aquele erro já corrigido, aquela falta já corrigida. O que nos remete esse raciocínio, essa resposta dos espíritos, a uma frase de Jesus de Nazaré, quando ele diz no Evangelho:
O que ligardes aqui na terra será ligado no céu. E o que desligardes aqui na terra será ligado no céu, mostrando, ele não se refere a céu localizado, ele se refere à vida depois da morte, que é a vida futura, que é um dos fundamentos básicos da revelação do Espiritismo. O que ligardes aqui na terra será ligado no depois da morte, e o que desligardes aqui será desligado no depois da morte. Isso é o que nos ensina o Espiritismo. E na questão 991, Allan Kardec volta a perguntar para esclarecer melhor o tema. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual, no depois da morte? Qual a consequência? E o Espírito responde: desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. Há espíritos que já têm um pouco de elevação e que depois da morte reconhecem as injustiças, os erros que cometeram como homem. Aí ele sabe distinguir o mal e o bem. Logo ele pede uma nova encarnação, justamente uma encarnação para dar continuidade a purificar, a retirar as impurezas de sua alma e corrigir os erros que cometeu na encarnação que acabou de deixar. E o Espírito responde: desejar o arrependimento, desejar o arrependido, uma nova encarnação para purificar sua alma. Ora, o Espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas, aquilo que as religiões dogmáticas chamam de os pecados. Os pecados são corrigidos, são eliminados, são substituídos por virtudes através de novas e novas reencarnações. E continua Kardec na questão 992. Pergunta Kardec: que consequência produz o arrependimento no estado corporal, quando o espírito está reencarnado? Que consequência trará para este homem, quando ele está reencarnado, para esse espírito? E o espírito responde: fazer que, já na vida atual, quer dizer, na vida presente, quando está reencarnado, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas, praticando o bem. Só praticando o bem, corrigindo a alma pela prática do bem, de uma forma geral, é que o espírito consegue se purificar e corrigir suas faltas, seus erros, arrependimento e depois reparação das injustiças, dos erros, só praticando o bem. E continua o espírito: quando a consciência o acusa e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se, se quiser, porque a melhora do homem depende da sua vontade, do seu querer. Sem a vontade, que é o livre-arbítrio, sem o querer, ele nunca mudará, mas os espíritos sempre se arrependerão dos erros que praticaram. Repararão seus erros e continuarão seu progresso na senda espiritual. E gostaríamos de mais uma vez pedir a técnica mais um intervalo musical para o nosso programa. Dando continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, que hoje é arrependimento, expiação dos espíritos. Aí Kardec volta a perguntar ao espírito superior, na questão 993.
Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Não existe homem assim? É a pergunta, querendo dizer, não há homem que nunca se arrependerão das suas faltas, dos seus erros, dos seus pecados e continuarão sempre assim? Aqui na Terra e no depois da morte? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem: já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. O progresso é incessante. E diz mais ele: aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá em outra encarnação o instinto do bem. E é para isso que renasce muitas vezes. É o objetivo da reencarnação. E diz mais: pois preciso é que todos os espíritos progridam, evoluam e atinjam a sua meta, que é a perfeição, cuja perfeição, ou para cuja perfeição, Deus criou, cria e criará todos os espíritos. E encerra aqui o espírito. A diferença está somente em que uns espíritos, nessa evolução, gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem, mostrando que a evolução mais rápida, mais depressa, depende unicamente do livre-arbítrio do homem, que é espírito reencarnado, do seu querer, querendo, tendo boa vontade, obedecendo às leis de Deus, diminui a quantidade de reencarnações materiais. E continuando endurecido, prolonga, aumenta o número das suas reencarnações. Cabe unicamente ao livre-arbítrio deste homem, deste espírito. Tudo está no livre-arbítrio. E o espírito continua: aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, já trabalhou nesse sentido, visto que talvez tenha tido o instinto do mal em encarnações passadas. Volta hoje para corrigir os seus erros, mudar a maneira de pensar, de sentir e de agir. É progresso, é evolução. E na questão seguinte, Allan Kardec volta novamente a perguntar ao espírito superior: o homem perverso, cruel, que não reconheceu suas faltas durante a vida material, sempre as reconhecerá no depois da morte? É a pergunta. Se depois da morte o homem mau pode mudar no depois da morte. E o espírito responde: sempre as reconhece seus erros no depois da morte. E então mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou aqui na Terra, e de que foi voluntariamente causa. Se ele praticou o mal aqui na Terra, ou foi voluntariamente causador, direto ou indireto, de problemas nos outros, de injustiça aos outros, ele também responderá. E diz: contudo, o arrependimento nem sempre é imediato depois da morte. Nem sempre no depois da morte o espírito se arrepende. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos, porque passam no depois da morte. Porém, cedo ou tarde reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Quer dizer, não há espírito, por mais perverso, por mais mal que seja, que um dia, no depois da morte, vindo para a Terra, resgatar a dívida, volta para o mundo espiritual. Não há espírito que continue no mal, na perversidade, na crueldade, por toda a eternidade. Não. Um dia
este espírito se arrependerá. E termina aqui o espírito. Para esclarecer, esses espíritos trabalham os bons espíritos e também vós, Kardec, podeis trabalhar em favor deles. E voltamos a solicitar mais um intervalo musical para o nosso programa. Dando continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, que, como anunciamos, o tema de hoje voltamos a lembrar, o tema de hoje é expiação e arrependimento dos espíritos. Podem se arrepender, todos se arrependerão. E na questão seguinte, que é a questão 995, Kardec volta a perguntar: haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferente à sua sorte? Fica no mundo espiritual e fica indiferente à sorte dele, ao futuro dele. Há espírito dessa natureza? E a resposta vem: há espíritos que de coisa alguma útil fazem, se ocupam. Então, estão na expectativa, mas nesse caso sofrem proporcionalmente. Ora, devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Orem bem, quando os espíritos maus, endurecidos na prática do mal, são convidados pelos espíritos do bem, pelo Evangelho, pela Bíblia, pelo Espiritismo, por qualquer religião, quando eles são convidados para a prática do bem e continuam endurecidos, no depois da morte, eles terão que se arrependerem pela dor. Se converterão ao bem com o sofrimento e com a dor, porque não há espírito perverso que aguente por todo o tempo a dor de uma consciência culpada. É a consciência que o acusa. Por quê? Porque é na consciência do espírito, encarnado ou desencarnado, que está escrita a lei de Deus. É o que os espíritos respondem a Allan Kardec. Kardec perguntou aos espíritos onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos respondem: na consciência. Então é na consciência do espírito, encarnado ou desencarnado, que existe o tribunal divino. É o tribunal onde contém um juiz para julgar, um advogado para defender e um promotor para fazer a acusação. É na própria consciência. É a própria consciência que está escrita a lei de Deus, que não é uma lei escrita dos homens, código dos homens, mas é a lei moral, a lei de Deus que está escrita na consciência, que não é uma lei, um código dos homens, que está sujeito a passar, a se modificar. E as leis de Deus nunca elas passarão. E então nós aqui voltamos a outra pergunta de Allan Kardec. Ora, não desejam esses espíritos endurecidos abreviar seu sofrimento? Eles não desejam abreviar pelo arrependimento sincero lá no mundo espiritual? Essa é a pergunta. E os espíritos respondem: desejam-no, sem dúvida, mas falta-lhe energia bastante para quererem, o que os pode aliviar. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Quantos? Ora, os espíritos que estão em sofrimento no mundo espiritual, eles desejam sair do sofrimento, mas eles têm uma vontade fraca e muito fraca, e não conseguem o arrependimento. Aí continuam na prática da crueldade, na prática do mal. São esses espíritos
que as religiões daqui do mundo chamam o Satanás, o diabo. Mas o Espiritismo não ensina como Satanás e como diabo, porque não existe diabo, não existe Satanás e nem existe inferno localizado, e nem tampouco existe o céu, o paraíso localizado. O Espiritismo apresenta a verdade de que céu, inferno, paraíso são estado da alma, estado do espírito. Cada espírito, seu inimigo é ele mesmo. Cada homem tem como inimigo ele próprio. Ele é que cria os males para si. O homem é que cria o inferno para si. E cria também o seu próprio paraíso. Porque Jesus, no Evangelho, apenas fazendo um acréscimo, ele diz a uma pergunta de um israelita: Senhor, onde está o reino de Deus? Jesus respondeu: dentro de vós. Então o reino de Deus está dentro de cada homem. Cada homem que conquista este reino, essa felicidade plena, que não depende e nem consiste em nenhum gozo material, mas é o gozo todo espiritual, satisfação plena pela prática do bem e pela renúncia do mal. E então nós vamos encerrando o nosso estudo do livro dos Espíritos, que o tema de hoje, como dissemos, como acabamos, é expiação e arrependimento dos espíritos. Os espíritos se arrependem sim, mas não é imediatamente no depois da morte. Alguns até que continuam por muito tempo praticando o mal, mesmo sabendo que não estão mais na matéria, mas estão no mundo espiritual, mas são espíritos inimigos do bem. Onde existir o bem, esses espíritos que são maus, perversos, revoltados contra Deus, onde existir a prática do bem, esses espíritos estão ao lado para fazer oposição ao bem, porque eles são perversos. Mas um dia eles se arrependerão. Se não se arrependerem pelo chamado do Cristo, pelo Evangelho, pelo convite do Cristo, pelo Evangelho, ou por qualquer religião, eles se arrependerão pela própria dor, pelo sofrimento, através de uma consciência culpada, com remorso, que é um verdadeiro inferno. O remorso e a culpa, eles se arrependerão. E de maneira que nós pediríamos, mais uma vez, o nosso intervalo musical para o nosso programa. E dando continuidade ao nosso programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, nós encontramos ou nos lembramos aqui e passamos para todos que o Espiritismo faz há muito tempo uma frente de movimento universal contra todo tipo de violência. O Espiritismo, e consta do Livro dos Espíritos, que é o livro de estudo, que o Espiritismo é contra todo tipo de violência, é contra o aborto criminoso, é contra o suicídio e contra os crimes de uma forma geral, qualquer tipo de violência. E ao mesmo tempo o Espiritismo o conhecimento do Espiritismo, do Livro dos Espíritos e de qualquer obra do Espiritismo, é um preservativo contra o suicídio, contra a loucura, contra o aborto criminoso e contra qualquer tipo de violência. E clama bem alto: viva a vida, e não viva a morte, e não viva a violência. É viva a vida, porque a vida Deus nos deu para desfrutá-la
e direcioná-la, vivenciá-la na prática do bem. Este é o pensamento. E o outro pensamento que nós gostaríamos, que é o pensamento do programa Encontro com o Espiritismo, é que o segredo da vida é dar e receber. Isto dentro da frase de Jesus no Evangelho: buscai e acharei, pedi e obterei, batei a porta e a porta abrir-se-vos-á. Faz a tua parte que o céu te ajudará. Ora, se você está envolvido em problemas, não se desespere, nem cometa o suicídio, nem procure uma solução que venha lhe criar outros problemas. É preciso manter a calma e refletir nesta frase do Cristo: buscai e acharei, pedi e obterei. Buscai o quê? Buscai a verdadeira fé espiritual, a fé em Deus, a fé no Cristo, a fé na prática do bem, que você nunca vai cometer o suicídio e nem nunca vai cometer qualquer tipo de violência. E diz mais, para encerrar o nosso programa de hoje: aquele que busca na violência a solução para os seus problemas está esquecido de que tudo na vida passa. E quando nós consideramos que todos os becos estão fechados, todas as portas estão fechadas, Deus abre uma janela lá na frente para a gente sair por ela e resolver os nossos problemas. Viva a vida, é o que o Espiritismo nos ensina. Viva a vida com moderação, com respeito à vida e desfrute da vida. Este é o pensamento do Espiritismo nesta manhã de sábado, através do rádio Jornal do Comércio, FM 99.5, e voltaremos com o programa Encontro com o Espiritismo, com outra edição, com outro tema, no próximo sábado, que é o dia 22. E até lá, prezados amigos e ouvintes, e nós então desejamos um final de semana para todos, de muita paz, de muita reflexão sobre o programa, o conteúdo do programa de hoje, Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.